Boa noite, aqui é Marileia Lasprila com o Pod Macumba Espiritualidade, junto com o meu colega comunicador e macumbeiro Alec da Quimbanda. E eu quero falar para vocês que hoje o nosso podcast vai ser um podcast bem diferenciado. E se eu fosse você, já começava a compartilhar nos seus grupos, manda para os seus amigos, entendeu? Para que todo mundo possa vir aqui acompanhar. E você também pode interagir. Mande as perguntas via YouTube que a gente responde, né? Aqui eu e o Alec, a gente também tá olhando, a gente faz as perguntas para vocês. E é tudo que você quiser saber sobre o assunto de bonecos mágicos, entendeu? A gente falou bonecos mágicos, mas inclui o quê? É como se fosse um voodoozinho, sabe? Aqueles voodoozinho, né? Então a gente vai hoje estar falando sobre isso. Então não perca, enquanto a gente se apresenta, já compartilha esse vídeo e chama seus colegas aqui para poder interagir, tá bom? E agora eu vou passar a palavra para o meu colega Alec. Eu já acho que o tema vai ser surpreendente, que você vai se surpreender, porque não tem nada a ver com voodoo. Não, olha! Tem aqueles bonequinhos e tá em alta, né, a respeito do Bebê Reborn. Bebê Reborn. Vamos deixar o Bruxo Pimentel aí, ó, no chinelo, senão não precisamos ir para a porta do castelo segurar uma boneca. Nós estamos então aqui com o Gabriel Bruxo, que vai falar hoje pra gente sobre as bonecas. Tem um nome específico. Mas e aí, Gabriel, tem a ver um pouco com o vodunismo ou não? Boa noite, primeiramente, obrigado pelo convite. Querendo ou não, a gente tem ali essa questão de associar com os bonecos voodoo, por causa de Hollywood e tudo mais. Até a gente teve a bruxa aí que veio recentemente, né, que ela é uma bruxa voodoo, maravilhoso também a entrevista. E o nome correto que a gente se dá a essa prática dentro do hoodoo e do voodoo é Dajid. Dajid, ou efígie, que significa boneca. Dajid. Isso. Ou efígie. Efígie. Grava aí, gente. É uma boneca que representa algo ou alguém. Por exemplo, a gente tem diversas culturas presentes, né? Até os registros mais antigos que a gente se tem são os bócios de Benin, né? A atual Benin e a antiga Togo. Os bócios, eles são representações feitas em madeira das divindades afro. Então a gente tem dos voduns em si. Até se é inspiração muito grande para as futuras bonecas que a gente tem no voodoo haitiano, tanto o haitiano quanto o voodoo de Louisiana. Entendi. No candomblé e também em outras tradições, geralmente quando a gente vai fazer a amarração, a gente usa aqueles bonequinhos, ou a gente faz o bonequinho com a roupa da pessoa, ou então a gente vai lá na Flora e já tem um bonequinho pronto, né? O menininho e a menininha. Isso que você tá falando, tá relacionado a esses bonequinhos também? Explica melhor pra gente. De uma certa forma, acaba se relacionando também. Querendo ou não, igual você citou, a questão da amarração é uma coisa 100% brasileira, mas que em outras culturas a gente tem a questão dos bonecos para o amor, feitiços amor. Por exemplo, dentro do voodoo de Louisiana, existe um boneco específico que é chamado de Ted. Ele é um boneco que ele representa essa energia X de um boneco para o amor. Será que quem criou o filme Ted e trouxe essa sexualidade? Porque o Ted é um urso que ele quer o tempo todo ali, tem uma flor de sexo, né? Um filme até proibido para crianças. Ele tem um quezinho. Será que quem criou esse personagem teve esse pezinho, esse estudo que você vem trazer hoje aqui pra gente? Pode ser que tenha também, porque querendo ou não, Ted também ele é um famoso urso lá nos Estados Unidos, né? Aí no voodoo de Louisiana também, que é no estado em si que fica lá situado, ele é famoso, ele é um boneco, que ele é um homem branco, de terno e bem afeiçoado, e que ele está carregando sempre um buquê de rosas na mão. Se vocês procurarem Ted Voodoo, possivelmente vão estar achando. Então a diferença do que a bruxa trouxe para o seu culto seria a perfeição do boneco? Você foge um pouco daquele bonequinho de Flora, o seu... A gente foge Explica pra gente entender melhor. Por exemplo, a gente pode se utilizar de vários materiais para isso. O boneco de cera, que se você faz com cera de abelha ou umas parafina mesmo. O boneco que eu mais gosto de trabalhar mesmo é o de argila. Eu gosto muito de trabalhar com argila em si, porque é um material muito bom, com terras de locais específicos e ervas torradas no meio. O boneco de pano também ele é bem utilizado. Mas eu não gosto muito de introduzir, porque na minha crença em si ele é muito específico. Eu gosto de utilizar para representar pessoas.
Olha, você falou aí sobre boneco de barro. Eu quero aproveitar para mandar um beijo pro meu amigo, mestre dos magos, né? Que é um bruxo também, ele é renomado. E eu lembro, gente, eu te falei que eu sou estranha, né? Aí eu vou contar um caso para você. Fui lá em São Paulo e ele já era meu amigo e a gente não se conhecia pessoalmente. Só que eu fui com a minha mãe. Minha sobrinha foi fazer uma cirurgia, minha mãe é muito católica, apostólica romana praticante. Então todo dia a gente tinha que ir pra missa. Aí ele falou, eu quero conhecer vocês pessoalmente. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu peguei e mandei a localização para ele, Igreja de Santa e de Virgens. Enquanto o padre falava, ele estava do lado e a gente conversando. E aí ele estava me ensinando como que fazia esses bonecos de argila. E aí eu quero saber se esse boneco de argila que você faz também, você também leva na igreja. Existem muitas pessoas que elas utilizam para representar pessoas, elas têm que passar por ritualísticas, né? Por exemplo, se uma pessoa, vamos colocar hoje, alguém vai fazer algo para representar a Marileia. Você passou por um batismo na igreja católica, então esse boneco tem que ser levado num batismo. Ixi, vou dar trabalho de vocês, viu, meu amigo? Se você foi casada, esse boneco tem que se casar. Se ele foi divorciado, você foi divorciado, ele tem que passar pelo divórcio. Menino, ninguém vai me pegar. Se ferraram. Porque, meu filho, se começar onde eu fui batizado, paiara, que o senhor tá no mesmo ramo que eu, quantos casamentos o senhor teve, não conta pro povo. Não dá. Porque esse boneco, gente, vai ter que ser preparado em 50 anos, entendeu? É muita história. Eu conheci o Gabriel há um tempo atrás e aí ele me deu uma apostila, ele realizou essa palestra dentro de um grupo e aí ele deu uma apostila sobre magia com os bonecos, você lembra disso? Sim. Eu tenho. E aí existia um altar, uma disposição, uma organização para invocar esses bonecos, porque foge sim bastante, apesar de você estar usando o boneco ali para manipular a energia. Você pode explicar um pouquinho? A questão que existem vários tipos de bonecos, né? A gente pode pegar um boneco, por exemplo, Adagio ou Efígie, para representar uma pessoa, uma entidade. As bonecas Spirit Dolls famosas também, elas já são bonecas espirituais. Calma, seria uma Annabelle? Um exemplo de uma Annabelle, por exemplo, pode-se dizer. Você vai criar um receptáculo já para representar uma pessoa, ou uma pessoa já desencarnada, no caso um espírito, ou uma divindade. Então, no caso da boneca da Annabelle, se cita que tinha um daimon, né, situado junto a ela, pelo casal Warren, que ele faz toda aquela citação. E no futuro, quando ela é exorcizada, acaba que a Annabelle ela se tem um espírito artificial que é criado pelo medo das pessoas. Montaram uma egrégora de medo Isso, e ali deu força, né? Tanto que ela some de algumas vezes por ano, porque eu acho que de alguma certa forma o pessoal do museu gosta dessa fama dela assustadora. Mas você acredita na potência de você? Eu acho isso, você ser super poderoso demais, um ser humano ter coragem de ir lá num demônio, mandar ele embora, exorcizar. Eu não acredito em exorcismo, não. Gente, olha, não sei se eu acredito, mas assim, ó, eu já me exorcizei. Eu fiquei uns 4 meses dentro de um lugar que tinha uma biblioteca só de livro de bruxaria, que era um lugar de um bruxo, tá? Era um senhor já, e eu aproveitei que eu tava lá pra ler. E aí, eu não lembro exatamente em qual livro, mas eu acho que era do Eliphas Levi. Tinha um exorcismo muito bom. E eu falei, vou me exorcizar. E eu me exorcizei por uns 20 anos. Então, assim... Aí depois que passou 20 anos, o demônio voltou. Eu acho assim... Foi em que ano? Olha, segundo o pastor Paulo, meu amigo, falou pra mim o quê? Marileia, a igreja inteira já fez aí pra tirar demônio, não saiu nada, a gente não tem demônio não. Também acho que não existe isso comigo não. Sou uma pessoa santificada. Só tem comigo anjos, santos, orixás, entendeu? E entidades. Todo mundo muito evoluído, entendeu? Só gente boa. Eu acho muita prepotência, né? Porque se a gente tem que acreditar na espiritualidade, então o demônio teria aproximadamente a altura de um prédio de 50 andares, né? E aí eu, pequenininho, vou e sem conhecimento, porque nascemos agora, em 87, né, que eu nasci, e o cara tá desde que o mundo é mundo, com mais de 4.000 anos aí escrito, muito. Aí eu vou chegar lá e pronto, ele vai embora. Eu
sei lá, eu acho uma sacanagem em relação ao demônio, porque todo mundo fala assim, a Xuxa fez pacto com o demônio, aí só a Xuxa conseguiu fazer pacto com ele e ficar rica, meio tanto de pobre aí, que dava até a mão inteira pro demônio só pra ficar rico, né? E o diabo não aparece, como é isso? Tá perdendo clientes aí. Não é? Tem que fazer o mesmo pacto. É cada um para 7 bilhões? É uma pessoa só selecionada pelo diabo para 7 bilhões? Não. Mas e aí, Gabriel? Então, assim, Vamos voltar no final pro do boneco. filme da Annabelle, eles dizem que o caso foi... no final tem a legenda, que é baseado em um fato real, né? E ela seria uma spirit, explica direitinho aí. Seria chamada Spirit Doll. Mas o filme que a gente tem, ele é muito romantizado, aumentado. Por exemplo, se você for pegar registros, essa boneca que é usada para Annabelle é até famosa nos Estados Unidos. A produção para acho que uma década depois de que tem esse caso. Acredita-se que a mãe da menina que estava também com esse espírito, ela compra essa boneca e presenteia sua filha. Aí já dizem que essa boneca pertencia a uma bruxa, que um daimon habitou ela. Mas se um daimon vai habitar uma coisa, ele poderia habitar N coisas, né? Pode ser que era apenas um espírito, até porque o registro que se tem, que eles apresentam para o casal Warren, era que aquela boneca apenas se mexia, e a filha tinha pesadelos. E não todo aquele caso gigantesco. E você já viu alguma boneca se mexendo? Eu já tive uma das minhas primeiras dolls que se mexia muito. Olha, gente, babado. E o Chuck, ele vem nessa mesma linha de raciocínio ou já é uma criação cinematográfica? Eu acho que o Por Chuck... quê? Porque, calma. Assim. Então é um assassino que está à beira da morte, mas não quer morrer. E aí ele faz uma troca de corpos, né? Uhum. Passando para dentro de um receptáculo de plástico. São muitas coisas, porque a Annabelle vem na louça, tem uma ligação, Sim. As nossas miçangas são de louça, acredito que nela ainda exista algum elemento, ou isso não tem nada a ver com a sua magia, para com que haja ligação. Então ela era uma boneca de louça, existem elementos que a gente usa até para incorporação, né, que é o barro e tudo mais. Agora no Tchork já pode, que ele é um boneco de plástico, né? E a história também, então ele acha um ritual e um livro e consegue se transmutar para dentro do corpo do boneco. No caso, esse caso do Chuck em si entra bastante no sonho do mago, né? Que é a imortalidade, a busca pela imortalidade. Mas em algo de plástico eu acho que seria muito difícil. Acho que um mago em si, um bruxo, uma pessoa que busca a sua imortalização, se imortalizaria em algo melhor, de uma melhor qualidade. A gente tem uns exemplos, por exemplo, a gente se pega os santos católicos. Os santos católicos, querendo ou não, eles habitam vivos ainda dentro das efígies, que são o quê? As imagens. Santo Antônio, que é um culto muito forte que a gente tem. A gente tem as imagens de Santo Antônio de madeira, que os escravizados usavam muito para representar Exu. Então essas efígies em si trazem a memória. Agora, habitar a alma de uma pessoa dentro de uma boneca de plástico, a menos que tivesse muita fundamentação dentro dela, acho um pouco difícil. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu conheço uma pessoa, e assim, ela não se autodenomina bruxa, não. Uhum. Mas ela é macumbeira, é uma pessoa que é muito velha no santo. E eu lembro que ela fazia um trabalho com os bonecos de ferro. Ela mandava confeccionar os bonecos de ferro, e ali ela fazia um fundamento com aquele boneco, e depois ela fazia os feitiços em cima. Você já ouviu falar de boneco de ferro? Até dentro do culto voodoo haitiano se tem o culto aos diabs. Os diabs, ele é um termo francês que significa diabo. O culto voodoo haitiano, ele se tem a divindade maior, que seria Maulissa, ou Lobo Dios, que seria bom Deus, especificamente. O diab, ele seria uma classificação de divindade, seria os Loas, que ele é um espírito mais indomável. Então você utiliza normalmente para receptáculo dele um boneco de material mais resistente. Por exemplo, o ferro, o aço. Você utiliza também um barro preto, negro, tinha tirado de montanhas. Mas o material interfere, por exemplo, na quebra do feitiço? Se ele fosse de ferro, aí o mago, o contrário, não ia conseguir desfazer. Seria mais ou menos isso? Eu acho que dessa forma, porque querendo ou não, igual vocês estavam falando da utilização da porcelana. A porcelana, ela vem do barro, ela passa por um processo de purificação que ela se torna a porcelana cerâmica. Ela vem do primordial, que é o barro. O próprio golem judaico, querendo ou não, ele também é de cerâmica, que é uma doll do judaísmo, por assim dizer.
Lembra também que tinha a história dos gárgulas? Que eles faziam aquelas... tipo uns homens com chifre e asa, e eles colocavam em cima das casas. Para vigiar algo, como se aquilo fosse criar vida, né? Exato, ele é normalmente feito de mármore ou ferro puro. Então a gente está falando disso. A gente está falando também de uma certa forma disso, porque querendo ou não, ele surge na Europa com a forte influência de algumas tradições de bruxaria, por exemplo, a estregueria. A estregueria se tem a utilização da imagem da gárgula, muitas vezes. Então, se tem essa questão. Eu nem sabia que gárgula tinha sexo. Então já traz uma certa sexualidade na imagem da gárgula. Olha só, eu não sabia que era o feminino do gárgula. Eu também não sabia, eu achava que era unissex. Algumas imagens, se você pega mais antigas, você tem sexualizado ali mesmo, até a imagem do órgão masculino e feminino em algumas imagens. Outras não, eles colocam elas como mais assexuada também, a gárgula em si. E a sua magia vai além dos bonecos? Como, por exemplo, a gente sabe que a Igreja do Vaticano foi pintada com um cara ali morrendo de ódio, ameaçado para fazer aquele cenário. Então, acho que teve sangue, teve sofrimento e tinha ali um formato, um desenho. Você também trabalha assim com desenhos, com fotos, ou é com bonecos? Existe uma prática dentro em si, do voodoo também, que se usa bastante, de Louisiana, que eu adequei, chama paper doll. É como se fosse o desenho. Você pega uma folha, um papiro limpo, uma folha limpa, você faz a utilização de um desenho, você cria um cenário, você coloca a imagem da pessoa ou pedido junto a alguns símbolos. Normalmente se é colocado pentáculos, se é colocado alguns sigilos dentro. Então não só com bonecos, mas hoje minha magia que eu faço utilização se envolve mais com a magia talismânica de bonecas. Mas aí volta no Tchork, né? Para ele incorporar o boneco ali, precisou fazer toda uma simbologia. Aí virou palhaçada depois, porque aí fez a série agora do Tchork, né? Com mais de 15 temporadas, aí ele vai achando mulher, filho e levantando questões políticas. Mas também teve essa questão da simbologia para transformação, de oração, de um livro específico. Existem livros voltados para o que você está falando aqui para gente? Hoje, por exemplo, igual eu falei de espíritos artificiais, espíritos que você pode criar também para colocar nas bonecas. A gente tem o Tratado da Magia de Cornélio Agrippa. A gente tem alguns livros, por exemplo, que fala sobre a criação de servidores mágicos, do Peter Carroll, que é o Psiconauta, Libernu. Voltado a bonecos em si, a gente tem um trabalho muito bom da Denise Alvarado. Ela tem uma boneca que chama, ela tem um livro que chama Bonecas em Magia e Ritualística, mas infelizmente não tem traduzido. Mas ele é um livro muito bom e vale o esforço de você se traduzir ele. Você vai se descobrindo, né? Ele é muito bom, é um livro que traz uma coletânea muito boa de várias culturas ali, da utilização de bonecas. Por exemplo, a Vênus mesmo, de Milo. Você falou assim de criar um espírito. Não é muita prepotência sua também, não? Você ser capaz de criar um espírito? Como que é isso? Um espírito criado? Você citou isso umas 3 vezes já. Até agora, o que seria um espírito criado? Da mesma forma que a gente pode acreditar que a gente foi criado por um ser maior que a gente, que soprou essa fagulha divina da vida, deu o sopro da vida, Galera, a energia foi tão forte. Sabe aqueles filmes, Entrevista com o Diabo, que o Diabo quis fazer parte da entrevista? A gente está falando de incorporação de seres, né, inanimados. E de repente o Diabo incorporou os microfones aqui. Calma, tá tudo certo. Tá tudo sob controle. Então estamos voltando agora com a parte 2 do Spirit Doll. Entendeu? Se você não conhecer agora, você vai conhecer. Você acha que você é muito macumbeiro? Olha, esse pó de macumba e espiritualidade está trazendo só novidades para você. Eu tenho certeza que todas as temáticas, entendeu, que estão vindo aqui, são temáticas que você não conhecia. E tem aquela frase, né, que existe mais coisa entre o céu e a terra do que sua vã filosofia. Então, querido, cola aqui no pó de macumba e espiritualidade, entendeu? E, ó,
Se atualiza, meu amigo. Se atualiza, que tem muita macumba por aí que você ainda não conhece. Então, voltando para o assunto, a gente está entrevistando hoje um mago que veio falar sobre o Spirit Doll. Então, assistiu a parte 1? Se não assistiu, volta lá e assiste a parte 1. Entendeu? Porque a nossa conexão foi tão grande que o trem caiu e a gente agora está começando a parte 2. E se cair, nós vamos começar a parte 3. Então se liga e acompanha. Da 1 até a última, viu? Eu achei que os microfones agora fossem virar um servidor, né? É agora. Então, Gabriel, aí você estava falando justamente disso, né? Aí, da incorporação em seres que não teria havido, da criação de elementares portiços, de espírito portiço. Mas como que é isso? Então esse espírito passaria para dentro do boneco? Isso. Ou seria aquela teoria da Annabelle, que seria um espírito de fora brincando com a boneca? Como que é isso? No caso, um espírito artificial, você já criaria ele baseado em símbolos, em rituais mágicos para se dar a vida. Você criaria todo um processo para se dar a vida desse espírito. A gente tem, igual eu falei no Tratado Mágico de Cornelius Agrippa, ele fala a respeito desses elementais, que seriam espíritos ou natureza. Por quê? Os magos de antigamente, eles já tinham um ego muito inflado. Então, lidar com um espírito que já habita a natureza, depende muito da pessoa ir lá, se redimir, abaixar, saber entrar e saber sair. E as pessoas não queriam isso, eles queriam algo já criado por eles, que respondesse a eles, e a salamandra, que ela é difícil de lidar. Você cria um elemental da terra para evitar lidar com ancestrais. Mas é complexo, porque eu acredito que só o ato de pôr fogo, a salamandra vai lá. Com certeza. E aí como que você vai anular a energia daquele elementar natural para criar o seu elementar artificial? No caso, você não anularia essa energia. Você juntaria o seu poder mágico, por assim dizer. Você criaria toda uma ritualística e criaria esse elemental, esse ser. Com certeza ele não representaria o fogo, porque o fogo é vivo, tem deuses do fogo, então ele responderia a toda uma hierarquia. Mas você pode trazer a vontade, você pode criar um elemental para a vontade de trabalhar, a vontade de levantar, a vontade de agir mais na vida. Entendi. Geralmente vocês fazem o bonequinho direcionado a quê? A maior parte das procuras e a maior parte do que você confecciona é direcionado para quê? Já fui procurado muito por questão de ritual de amor, que é um clássico, mas eu não gosto de trabalhar com ritualística de amor, principalmente porque as pessoas têm muita preguiça de todo um processo, elas querem para ontem e agora. Então eu já fui procurado muito para a questão de proteção, principalmente, para proteção de filhos. Eu achei isso muito interessante. Na época que ele deu a palestra, aí teve uma atividade, né? E aí sugeriram que eles fizessem um boneco branco e que se cuidasse representando a sua saúde. E eu sempre vi o voodoo de uma forma diferente. Negativa, né? Você vai fazer o boneco do outro e vai quebrar a perna, enfiar a agulha. E eu achei essa dinâmica do curso dele muito legal, que aí associaram, né? Que aí fizeram ali um boneco para representar a sua saúde e você tinha que cuidar do boneco para representar a sua saúde. Eu achei isso bacana. Por isso que eu falei que foge muito do voodoo. O voodoo, como ele falou. Você viu que ele resgatou gárgulas, ele explicou a Annabelle. Mas eu ia falar uma coisa. Se a gente for fazer uma reflexão, não é muito louco a gente fazer um boneco para representar a gente mesmo, sendo que eu sou eu, aí eu vou fazer um boneco para me representar, para poder cuidar da minha saúde? Isso nos leva a fazer uma reflexão de que a gente tem mais de um corpo espiritual e também nos leva a uma reflexão de que a gente pode existir em várias dimensões. Com certeza, eu acho que essa questão de fatiar sua alma, aonde você está. Cada um tem sua aura, seu espírito, de uma certa forma você divide ele. Eu usei por muito tempo, ainda uso um boneco em específico para bagunçar o oráculo. O que seria o quê? Eu tenho um boneco que me representa, toda vez que alguém tenta abrir um oráculo para mim, se eu não permito, esse boneco bagunça. Contra outra coisa. Contra outra coisa. Você criou um espírito, qual é o nome? Um Spirit Doll,
com a missão de não permitir que as pessoas joguem pra você. Isso. Que bagunce. Que me camufle e bagunce o jogo da pessoa. Ah, não, agora eu quero esse desafio. Eu te desafio, eu quero jogar agora pra você. Com certeza, vamos. Pra gente ver como que a gente burla esse boneco. Eu gosto de... Vocês sabem que eu gosto de experiências, né? Você sabe, né? Gente, pra mim, acho que não tem coisa... Eu gosto de desafio. Sabe esses negócios quando chega alguém que tem 700 espíritos? Aí eu vou lá e tento descobrir qual que é o único espírito que pode ajudar a pessoa. Aí entra É difícil. Tá mentindo? Aí entra a questão do altar que você falou, que para essa magia você teria um altar. Fala um pouquinho do altar. Eu tenho diversos altares, o que eu mais utilizo é o altar ancestral. Tem um altar em específico que eu tenho duas dolls. Uma representa os meus ancestrais masculinos e outra representa todos os meus ancestrais femininos. E falando em boneco... Como que você alimenta esse altar? No caso, eu dou oferendas simples voltadas à minha ancestralidade. Um copo d'água, algumas velas, alguns incensos mais naturais. Então são oferendas simples, como lembrança desses ancestrais vivos. Quem quiser praticar pode chamar a Marileia, porque ela produz incenso, ela produz velas. Eu produzo sabonetes, perfumes, entendeu? Perfeito. E outra coisa também, eu pinto. Então, se você quiser que eu confeccione... Ah, tem outra coisa também, viu? Eu também faço os moldes no barro e também no barro sintético. Então, se você quiser fazer presentinhos para suas bonequinhas, entendeu? Velinhas, perfuminhos para suas bonequinhas. Ou a sua boneca, ele já manda as ervas queimadas ali. Não, vamos fazer o seguinte, então. Eu faço o rostinho, as mãozinhas, as perninhas, entendeu? E aí ele faz o corpo. Você confecciona, Mas você faz de tecido, de argila, de terra preta, de barro, do que você quiser. Mas como que essa magia funcionaria, assim? Você precisa presentear a pessoa com o boneco, igual lá na Annabelle, a boneca precisa entrar no lar daquela pessoa, ter permissão para atuar, ou funciona como voodoo, sem a permissão, daqui de longe eu vou mexendo, enfiando a agulha. Como que é isso? No questão quando se fala do voodoo em si, as pessoas mistificam muito achando que é essa questão, igual você estava falando, do mal, mas que a procura do voodoo por muito tempo, até haitiano, era a questão da saúde e longevidade, né? As bonecas que representam alguém, ela tem uma força maior, com certeza, se tem um consenso da pessoa e da ancestralidade dela. Mas tem como você burlar fazendo uma boneca de uma pessoa. Mas você tem que ter um vínculo dessa pessoa, que seria um cure ou alguma coisa, um então cabelo. você não faz trabalho à distância, você teria que me conhecer para poder conseguir me atingir. Ou o consulente tem um contato com você. Tem algo seu, ter tido um contato seu, algo que intermedie isso. Mas igual você falou também de uma boneca ser entregue para essa pessoa. Por exemplo, você pode criar uma boneca com um princípio de destruição e dar para um inimigo. Se essa pessoa não tem uma prática mágica, ela vai achar bonitinho, colocar na casa dela e essa boneca tá vampirizando. Né? Gente, olha só a camisa do Gabriel. Dá uma olhada. De um lado é o Sinted e do outro lado é tipo um robô, né? E aí você não sabe para que lado que tá o demôniozinho, né? Do Ted. Viu? Então cuidado vocês. Se alguém der uma bonequinha pra vocês, exorcizem antes. Exorcizem antes. Com a faca pra ver se não tem nada dentro. Gente do céu, isso me deu tantos gatilhos, mas eu não vou contar todas as histórias aqui pra vocês, porque Gabriel do céu, você sabe que um dia um amigo meu foi na casa de uma outra pessoa que se dizia amiga minha. E aí quando chegou lá, ela pegou, deu uma olhada no quintal, foi embaixo da pia, tinha lá 2 bonecos. Ele, não contente, roubou os bonecos que estavam na casa dela, que eram os bonecos pretos, e ela mandou fazer uns... Tipo umas agulhas desse tamanho assim, ó, e tava tudo fincada nos bonecos. Ele, não contente, pegou o boneco, levou pra fora, chegou lá, mijou em cima do boneco, porque ele é macumbeiro, né, pra quebrar o encanto. Depois ele pegou, abriu, achando que o nome dele tava lá. Aí, pasmem. Ele me ligou morrendo de rir, kkkkkk. Não, pulei o muro da fulano, que eu sabia que tinha feito um boneco pra mim. Fui lá, roubei o boneco. E aí trouxe aqui pra rua, mijei em cima do boneco e abri, olha o nome que tá. Adivinha o nome que tá? Era o meu. Já te ajudou. Ele falou, já te ajudei, já mijei em cima, entendeu? Porque, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente... Mas qual a forma correta de eu me livrar
de um boneco desse. Se você tem a posse dele, seria isso? Se eu cismei, porque ele cismou, Ele né? cismou. Que tinha algo Mas é porque ali, tem uma espiritualidade. e aí, dentro do conhecimento dele, ele queria desmagnetizar aquele elemento com o mijo, que é muito comum, na verdade, entre os macumbeiros, viu? E qual seria a forma correta de desfazer desse boneco? No caso, seria realmente igual ele fez, abrir, identificar nomes ou de quem que tal pertence lá dentro e se fazer algum banimento. O mijo, por exemplo, pode-se dizer que é uma forma. Mas estou dependendo do espírito que estava sob posse. Se não só representava, mas estava sob posse de um espírito, teria que se banir esse espírito também. Tipo assim, vai que mijou em cima de mim, né? Oração e tudo mais. Isso aí teria que se purificar de alguma forma também. Gente, ó, realmente a Rafaela travou tudo, mas a gente voltou aqui na parte 2. Um beijo, mãe Rafaela. A CB News falou que tá aqui também, salve a banda. Deixa eu falar. A CB News, ele é locutor da rádio que fica dentro lá do Shopping Annabelle, lá em Anápolis. Então é um amigo nosso aí de comunicação. Então, gente, vamos dar like aí, ó, pra subir a live, como o menino tá falando. Tem uma pergunta aqui, do Marcos Vinícius. Ele pergunta, poderia falar um pouco mais sobre o Libernu e Psiconauta? Assim, a gente pode falar um pouco. Ele tá um pouco dentro da minha prática, mas nem tanto. Eu fugi um pouco da questão da magia do caos. Eu faço utilização de alguns arquétipos, mas ele se faz a citação Peter Carroll bastante nesses 2 livros sobre essa criação de servidores mágicos e sigilos. Você precisa explicar para quem chegou agora o que é um servidor mágico. Um servidor mágico seria, igual eu falei, um espírito artificial. Um servidor mágico, você criaria algo sob um intento, uma egrégora, um ser em específico que trabalharia para algum intento. Então, seja para te ajudar a conseguir um emprego, te proteger. Qual que é a diferença de você criar um ser mágico, um espírito mágico, e você, por exemplo, ter um Exu? Eu tenho uma pombagira, por exemplo, então eu uso ela para resolver minhas coisas. Aí agora eu comecei a fazer uma reflexão. Então pode ser que eu forneça uma egrégora para ela e crio ali aquele espírito para poder fazer um trabalho para mim? Assim como você cria o servidor de uma boneca, será que a gente também cria servidor de pombagira? Eu acho que vocês já lidam com, eu também, de uma certa forma, porque eu também tenho Exus e tudo mais, com a ancestralidade, que é algo diferente. Vocês já lidam com espíritos existentes. Agora a questão da criação de um espírito é diferente. Entendi. Você cria todo um espírito, você dá força para ele. O mais famoso no Brasil até o Abralas, o Weasley, que a gente conhece da Meia, o Bowie. Utilizaram por muito tempo, acho que ainda fazem utilização. Mas o Abralas veio como a dipirona, né? Todo mundo que tem dor de cabeça, vamos tomar dipirona. De repente, não tome porque faz mal. Eu acho que houve um excesso de uso, né? E até a internet brincou com isso, que as pessoas começavam a ganhar poder e perdiam a razão. E aí foi deixado de lado como uma lenda urbana. E hoje a grande maioria não teve essa experiência de viver, né, aquele servidor, mas ajudou muita gente até ficar rico, né? A questão aqui, por exemplo, na magia do caos, você cria seu próprio servidor, outras pessoas podem utilizar. Só que no Brasil a gente tem um costume muito grande de endeusar muitas coisas, que é o que chegou errado pra cá. Pegaram a Abralas, que era um servidor público para ser usado, e colocaram no patamar de um deus. Então ele no próprio contrato do Abralas constava que ele era para ser simples, coisas simples, um agradecimento, uma vela, grãos. Pessoas fizeram altares, imagens. Mas os caras começou a ficar rico e aí começou a ter aquelas correntes. Saiba como ficar rico, né? E aí aumentar e transformar ele em um patamar de um deus em si, em que ele fugiu e se tornou uma egrégora pública e acabou se rompendo daquele propósito inicial. Você que tem um conhecimento, né, mais profundo sobre servidor e como produzir esse espírito, você produz o espírito de acordo com a sua necessidade, ou você tem ali um limite de servidor para produzir, ou não? Você pode produzir quantos servidores você quiser. Quantas bonecas você tem no altar? Hoje em dia que eu cuido são poucas, são 6 no máximo, mas já tive mais. Mas a questão é
tempo que você vai conseguir desprender para isso. Você consegue sem. Eu tenho uma curiosidade. Eu conheço o Gabriel há mais tempo, eu tenho certa intimidade, eu vou perguntar. Não, você pode perguntar. Criou uma boneca para te defender da sua ex? Não. Olha, gente, mas se você estiver aí querendo se defender da sua ex, você pode contactar o Gabriel, que ele vai fazer essa boneca pra você, entendeu? Eu tenho uma pessoa que eu posso até indicar, ele levou uma facada da ex dele, entendeu? Esse final de semana eu tava chorando, pensando, volta que eu perdoo a facada, querendo levar outra ainda, que a dor que ele tava sentindo era maior. O que você sugere, que tipo de boneca que ele tem que fazer? Rapaz, esse aí tem que fugir do estado, de preferência. Ó, brincadeira, viu? O ACB News, né, que é o radialista, jornalista, a área dele é esporte. Ele pede para você explicar se na hora de construir, né, um boneco, você precisa de algum elemento da pessoa, que você citou um nome um pouco diferente, cita novamente, explica do que se trata. A adagem em si, quando você vai criar ela para representar alguém, você tem que ter um contato. Primeiramente, antes de tudo, o ambiente você tem que estar limpo. Você tem que saber o que você está fazendo do início até o final. Então você vai buscar elementos para representar, ver como essa boneca vai ser construída. Se é uma boneca de pano, ok. O que vai no recheio dessa boneca? Para que é o feitiço, né? Eu quero fazer um feitiço para o pai Alex ficar bem, melhorar financeiramente, mas ele tem medo de macumba ou de qualquer coisa de magia. Então eu vou pegar um elemento do pai Alex, seja uma unha, um cabelo, trazer ervas ligadas à prosperidade, construir esse boneco num dia favorável, né, uma noite favorável. Tem uma influência planetária. Também tem uma influência planetária que eu gosto de utilizar. Se utilizar águas ou incensos ou também óleos ligados à prosperidade, vou encantar, vou trazer, vou costurar do início até o final, consagrar, passar a fazer, por exemplo, o pai Alex foi batizado, eu sei que ele ainda foi batizado na igreja católica e passa pelo candomblé. Vou fazer essa minha pequena encenação de tudo que ele passou e agora começar a utilizar esse boneco para prosperidade. Você vai levar o boneco no padre? Muitos antigos nossos até levavam, né? Mas eu posso falar? Escondido. Não, o meu amigo, ele era descarado mesmo. Ele era o padre estava rezando na missa. Não chega a hora do padre pegar o negocinho e jogar água benta em todo mundo. Ele pegava o bonequinho. Na hora que o padre fazia assim, ó, falava na primeira pessoa, ele já pegava o bonequinho e levantava. Entendeu? E chamava pelo nome. Tava batizado. Esse era corajoso, hein? Ai, mas ele faz isso até hoje, viu? Cuidado, gente. Esse meu amigo, o povo morre de medo dele, sabia? Vamos ver se a gente chama ele para entrevistar. Segundo as más línguas, dizem que ele faz um tipo de trabalho que é, sabe o quê? Uma pessoa desapareceu, a família contrata ele, aí ele vai lá, se conecta com o morto para saber onde está o corpo do morto. Sabe aquele povo que some e ninguém sabe o paradeiro? Ele encontra o defunto. Mas isso é muito comum na mediunidade, né? Não quero esse tipo de mediunidade, não. Não, gente. tem muitos casos. Chico Xavier participou de resolução de vários falando em crimes. mediunidade, para mexer com um boneco, que tipo de mediunidade que... Porque tudo tem uma mediunidade, né? Que tipo de mediunidade que eles dão um nome para quem tem esse dom, essa habilidade de produzir um espírito, de produzir um servidor? Eu acho que seria só manipulação energética, saber manipular bem a energia dos elementos, dos símbolos, do local. É o básico, simplesmente. Somente com isso já dá para se ter. Não precisa ter uma visão aguçada, uma audição aguçada. Na prática, você vai até seu altar, coloca um copo de água e conversa com a boneca como se você estivesse conversando com uma pessoa. Algumas sim, outras não, porque eu não gosto de dar atenção para alguma. Eu tenho minhas favoritas, querendo ou não, por assim dizer. Por exemplo, bonecas de proteção, eu gosto de fazer elas, quando eu crio todo esse espírito, essa personalidade, elas Você dá mais um ríspidas. nome. Isso, dá um nome. E você não pode contar o nome. Não, eu tenho Porque senão normalmente eu um posso nome chegar público. lá e chamar ela pelo Exato, nome. também. Eu tenho um símbolo e um nome específico. O nome é um segredo. É um segredo. Gente, sabe o que eu tô pensando aqui? Eu não sei se vocês são dessa época, mas vamos ver se vocês se identificam e mandam uma pergunta aqui pro Gabriel. Vou contar a historinha. Só pra atiçar mesmo, entendeu? Vamos lá. Eu sou da época que a gente tinha muita boneca.
Eu tenho 52 anos. E aí, o que acontece? A gente pegava todas as bonecas, e aí tinha as vizinhas, as primas e as amiguinhas de escola. E aí a gente pegava e fazia batizado dessas bonecas. Rapaz. Além do batizado das bonecas, porque minha mãe era católica, então ela já trazia água benta. Então nós batizávamos as bonecas. A gente fazia festa de aniversário para essas bonecas. E no dia do batizado, essas bonecas, elas tinham madrinhas. Tipo, eu era madrinha de algumas bonecas. Com certeza, o espiritidão. Sério? E vou te contar uma coisa. Quando era noite, que eu ia beijar uma boneca, as outras ficavam tudo me olhando. Então eu tinha que beijar cada uma antes de dormir. E aí, agora, eu tendo essas informações, entendeu? Sobre o espiritidol, tô aqui perguntando, você acha que dentro daquelas bonecas que nós batizávamos e a gente fazia o batizado e tinha madrinha, e tinha nome, e tinha festa de aniversário, ali existia alguma energia? Com certeza. Eu acho que crianças hoje em dia, elas criam com muita facilidade até as tupas, né? Porque querendo ou não, elas têm uma densidade mágica. Você chegou, olha só, o cara ele entrega tudo, isso é bacana. Tem uns 20 a 30 anos que essa palavra não é usada, que seria a tupa. Explica então, para quem está chegando aí, o que é uma tupa. A tupa, ela vem do budismo tibetano, que é uma crença que você focaliza, você cria uma egrégora e um ser específico que ele vai te servir, que seria um elemental artificial, que o pessoal acabou aderindo bastante ao termo servidor. Mas a tupa seria isso, esse amigo mágico, por assim dizer, que você cria. Mas antigamente esse era mais utilizado. É como se fosse uma bola de cristal ou um aquário, que ali você colocaria vários elementos, viraria de cabeça para baixo, prenderia o espírito, até usa esse termo na brincadeira do copo, né? Porque ali você está fazendo aquilo, e dentro daquele vidro virado, ou daquele receptáculo da tupa, nasceria um demônio da garrafa. Seria o famoso também. Os Tamsins têm a prática dos djinns, né? Da criação de djinns. Que são gênios, né? Isso, que seriam os gênios. A tupa, ela foi famosa por muito tempo, ainda tá meio famosa. Eu faço parte de alguns grupos ali. Tem mais pessoal dos Estados Unidos. Sabia que tem uma história na minha eles família acreditam. do meu bisavô ter criado um gênio? Um gênio? Ele chocou um ovo. Ah, você tem a utilização. É o demônio da garrafa. Mas o ovo serviria como tupa para a criação daquele ser. Sim, você criaria todo um processo mágico. Você está pegando um ovo que não é fertilizado, você está colocando o seu intento ali em cima, você está esperando algo, você está esperando ele crescer, florescer e prendendo. Então a sua magia é uma evolução da tupa. Por assim dizer, o uso de spirit dolls artificiais se vem, querendo ou não, dessa prática, porque se tem ela em diversas porque culturas. já pensou o tempo que ele usou para chocar esse ovo? Com Ele certeza. colocou embaixo do sovaco, minha família toda tem essa história, e escreveram já até um livro sobre esse meu bisavô, entendeu? Ele, do Nordeste. Para quem não sabe, tá, gente? A família do meu pai vem do Nordeste, é um povo cigano. E a família da minha mãe é de Manaus e ali Parintins, né? Então, a família da minha mãe é preto com índio e do meu pai é cigano. E aí, por isso que eu sei essas histórias assim, muito louca. É uma história muito louca. Mas aí, calma que eu quero perguntar ali dele, entendeu? Você já viu, quando na formação de um Jin, você já viu algum ser que foi ali construído ou gerado que era algo assim, não é que eu não tô falando de energia, se era ruim ou mal, mas algo que era feio? Ah, eu gosto de criar umas bonequinhas meio feias, uns seres meio feinhos mesmo. Eu gosto de colocar limitações neles. Como assim? Por Explica exemplo, melhor pra gente como que é essa feiura, como que você faz, como que você analisa, como que vai ser essa deficiência dessa boneca, entendeu? Como assim? Pra ela não fugir, você faz uma sem perna. Explica tudo pra gente, que a gente quer saber tudo. Por exemplo, eu não gosto de fazer elas tão humanizadas. Eu tenho algumas bonecas para proteção, por exemplo, que ela tem um olho só, garras. Eu tenho uma pernas afiadas. Então, algo bem vindo do medo do ser humano mesmo, do desconhecido. Gabriel, você sabe que a tupa parou de ser moda porque os criadores teve a criação contra si, né? Sim. Chegou um momento da história da tupa que elas se rompiam e já não servia mais o seu criador,
e até voltava contra quem criou. Você não, como a sua magia, de uma certa forma, ela veio da história da Tupã, você não tem medo de criar uma boneca e aí se perder e essa boneca voltar contra você? Hoje eu não tenho mais medo porque eu já passei por essa cagada mágica. Como assim? Eu já A tinha- boneca Nossa. sumiu? Roubaram ela de você? Não, eu tinha uma boneca que eu criei pra me ajudar em algumas questões e eu alimentava ela de X forma e dava atenção dentro do contrato, da criação dessa O boneca. que você dava pra ela? Sangue Sangue? humano. mesmo. Olha, gente, eu quase acertei. Palmas Eu pra mesmo. mim. Eu tô mais curiosa que Eu vocês. utilizava o sangue e também tinha uma ritualística que eu fazia com ela pra me conectar com ela. Aí em meados de 2018, 2019, eu tive que parar com todas as minhas práticas mágicas que eu tava em dedicação no selo místico do véu, do Evan, até. E aí o Evan ainda tinha avisado pra mim e falou: dê satisfação pra todas as suas práticas Aham. mágicas. Eu era de terreiro. Toda Existe. iniciação tem isso, né, Marileia? Você Tudo. precisa tirar. Você não vai perder o que você já tinha, você Não. precisa pedir permissão para ganhar algo a mais. É. E aí eu dei satisfação para minhas entidades, satisfação para minhas crenças, Mas não deu sangue pra ela? Não dei minha satisfação para essa boneca específica. E aí, durante esse período de dedicação, ela começou a se revoltar, ela se tornou um ser a mais e eu tive que realizar o banimento dela e Ela teve ciúme Deixa eu de te você. falar. enfim. Quando você fez o banimento, você sentiu alguma dor? Como se você estivesse perdendo algo? Porque é tipo Com certeza. você criar algo e depois você ter que exterminar algo. Como que foi pra você? Com o espírito artificial, você tem a prática de que quando esse espírito tem algum problema com ele, ou ele já não serve mais um propósito, porque se ele não serve, por exemplo, você criou um espírito para conseguir um emprego, você conseguiu um emprego, você não precisa mais dele, você tem que se desfazer desse espírito Aí eu não posso ficar artificial. com ele pra manter o emprego, não? Você já conseguiu. Se você criou ele para conseguir um emprego, ele vai criar situações que você seja mandado embora Pra criar outro. para você ser Aí eu tenho que recontratado. criar outro pra me permanecer no emprego. E aí, boa assim, dessa forma. Aí você normalmente destrói esse boneco, mas não simplesmente se bota fogo. Você se desfaz desse ser, você agradece. absorve, com certeza você agradece e absorve ele, porque é uma fagulha da sua alma. Tu engole ele. Não exatamente. Ele tá lembrando as relíquias de Gente, daqui a Harry pouco eu Potter. vou passar a receita pra vocês, como confecciona, como que faz, entendeu? Você já viu aí, né? Não vão engolir os bonequinhos depois, vocês podem Ele lembra engasgar. as relíquias, né, do Voldemort, do Harry Potter, que aí ele se esconde para ser eterno em vários objetos, né, não animados. E animais, né? E animais, para ele manter ali a sua eternidade, né. Dentro do Brasil, por exemplo, o senhor falando disso, tem a questão das calungas, sendo que muito famosas dentro do Maracatu, no Recife, que as calungas, elas são bonecas criadas para esse festival que é ligado 100% à magia afro, em si as festividades afro, ao candomblé. Não precisa ir longe, não. O pessoal aqui de Aparecida, ela tem a calunga, a Aparecida também tem o povo calunga, e nas feiras afros, as mulheres estão vendendo a boneca, Calunga. a calunga nas exposições. Tanto que lá no Recife tem das calungas mais famosas, que ele é famoso por sumir, que é o Homem da Meia-Noite. Ele é um boneco representando um homem de terno, ele é um homem negro, só que muitos desses praticantes do maracatu, que cuidam até dessa escola em si, falam que ele some algumas vezes e aparece em bares, e aparece em encruzilhadas, e eles têm que levar ele de volta pro seu local de destino. Gente, só pra mandar um beijo aí pro povo, né, que tá mandando pergunta pro nosso Gabriel. Rafaela, beijo, a CB News, beijo, Marco Vinícius, beijos. A Angelita mandou benção pra você. E a CB News, ele mandou uma pergunta aqui, só que ele já apagou. Mas ele falou sobre uma história bem parecida com a que eu tinha contado. Foi coincidência, viu? Quando ele era criança, ele conheceu uma quimbandeira e a quimbandeira ficava batizando com cachaça, um boneco, e pedindo para ele buscar água em uma pia. De água benta. Se esses elementos, a cachaça, a água benta, entra realmente no batismo de um boneco. Pode se utilizar bastante, até porque a cachaça, elas têm a crença que ela é um elemento purificador. Né? Ele é um elemento que passa por toda a transmutação, então você se utiliza para purificar. E a água benta também se utiliza, eu gosto de utilizar, aliás, bastante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Antigamente, as mães, elas tinham... não era um rito, né? Mas a maioria das mães, por exemplo, a minha mãe fazia boneca de pano.
né? Ela fazia o molde, costurava aquela boneca, enchia a boneca, fazia os olhinhos, a boquinha e tal, e ela dava um nome para aquela boneca e dava de presente pra gente. Esse tipo de boneca também é um spirit doll? Na verdade, seria uma boneca mais ligada à magia talismânica, que seria muitas vezes para proteção ou para acompanhar a sua filha. Por exemplo, a gente tem as bonecas Hitoki do povo Carajá, que ela serve justamente para se fazer a transição, aquele ser, aquela pequena menina indígena, começar a aprender a questão de como funciona a maternidade, ou como funcionam as práticas diárias. Então, se pesquisarem até bonecas Carajás, vai ter pequenas bonecas costurando, lavando, brincando, rindo. Então, tem essa questão bastante. As abaiomes também, africanos e urubás, eram para acompanhar suas filhas também. Então, nem sempre era somente para magias. E a menina lá da Calunga, eu queria lembrar o nome, que vende as bonecas Calunga, ela disse que muitas das vezes era o que a mãe escrava podia dar como recordação para a filha, porque seriam vendidas e às vezes nunca mais iriam se reencontrar. Então era o que a mãe deixava para a filha durante a escravidão e aí seriam separadas. Essa boneca Calunga eu não lembro dela, mas a Baiome eu sei, né, porque faz parte do recorte histórico escravagista do Brasil, quando o povo veio de África. Como vinham as crianças, elas rasgavam um pedaço da saia e faziam as bonequinhas para as crianças poderem ter algo para brincar. Mas a Calunga eu não sei. Mas assim, a boneca, ela tá em várias culturas, né? E ela é utilizada das mais diversas formas. Eu queria saber se você poderia passar uma receitinha mágica de um Spirit Doll para alguém que esteja tipo com uma doença grave ou com alguma doença que a pessoa está ali desenganada ou alguma coisa. Se existe algum Spirit Doll que possa ser feito ou confeccionado para que essa pessoa possa ter uma melhora na saúde dela. Dentro da minha prática existe uma coisa que chama Teeny Doll, que é pequena boneca, literalmente. Você pode pegar 2 agulhas, se lavar ela em água de rio, você vai utilizar ali palha da costa, que é algo bem comum, e algumas ervas ligadas à saúde. Por exemplo, você pode usar o tomilho, você pode usar um mastruz. Você vai se enrolar, juntar a palha da costa e se colocar um paninho, para virar um pequeno bonequinho mesmo que você possa carregar. E se consagrar num dia, por exemplo, de lua cheia, com o seu nome, que essa te traga a cura. Carregue sempre com você. E quando se curar, você pode ou levar na porta de uma igreja ou se despachar dela. É perigoso. Aí eu esqueço a boneca no bolso e minha mãe lava na máquina. E aí? E aí a boneca vai tomar banho. Aí realmente ela perde um pouco o efeito. Tenham cuidado se forem fazer. Colocar dentro da carteira ou algum lugar fácil também. Eu gosto de carregar magias em bolsos. É uma coisa legal. Fácil também, de fácil acesso. Não pode esquecer, que senão vai ser lavado na máquina mesmo. A boneca que você teve que se desfazer, qual foi o problema? Ela se apaixonou por você? Teve ciúmes? Não, igual eu tava contando, como eu não Mas já aconteceu de alguma boneca se apaixonar por você? Não, mas existem umas pessoas esquisitas aí que... Menino, babado. E deixa eu te falar, quando faz boneco, como que você diferencia o boneco da boneca? Eu faço com roupas mais masculinas ou uma forma mais masculina, bruta ou não. Aí sobre o que o pai Alex estava falando da boneca que eu tive que me desfazer, foi justamente quando eu deixei de dar um pagamento para ela e tudo mais, e dar essa tratativa, ela foi se revoltando, então um ódio, por assim dizer, de mim. Foi o contrário. Foi. A gente vê nas séries que compra boneca, né, para ser uma robô em casa e de repente ela quer matar a esposa e assumir o lugar, né? É isso mesmo. Eu assisti um filme desse. É verdade? Mas esse negócio de boneco é tão louco, né? Você sabia, quando eu era criança, eu tinha uma paixão por bonecas e era bonecas. Eu casei e levei minhas bonecas. Eu guardei minhas bonecas para dar para minha filha. Só para você ter ideia. E aí o que acontece? Um dia eu passei na frente de uma loja e eu vi um boneco. E aí eu fiz um escândalo. E eu me jogava no chão, só que eu nunca fui birrenta, eu nunca dei birra. Mas nesse dia eu fiz um escândalo e minha mãe teve que levar o boneco. E não era uma boneca, era um boneco. Homem. E aí minha mãe, todas as vezes, ela lembra disso e ela me fala:
Esse boneco, ele era um boneco bem gordinho. Ele era calvo, ele tinha só um pouquinho de cabelo aqui. Ele tinha um bonezinho. Ele tinha uma camisa do Vasco. Ele tinha uma chuteira. Ele tinha um shortinho do Vasco. Peraí, e ele tinha... torce pra que time? Vasco. Ixi, tô Gente, entendendo. deixa eu falar uma coisa pra você. A descrição, gente, é do É babá. essa. E o olho do boneco era muito parecido com o olho do Alex. E o nariz do boneco era igual ao do Alex. Um narizinho achatadinho. Minha mãe, todas as vezes que olha pra cara do Alex, ela olha pra mim e fala, Leia, eu olho pro Alex e lembro do boneco. Você tem que perguntar se ele não fez igual a magia sedução. Porque lá, ela cria um caldeirão, começa a invocar alguém e de repente aparece o policial que vai ser o grande amor da vida. Se na infância dele ele não fez uma invocação que se conectou nesse boneco pra te amarrar. Esse é o mistério. E aí? Vocês têm que dizer. Eita, pau, pereira. E aí, o que acontece? Tivemos que levar o boneco pra casa. E eu tinha o maior cuidado com esse boneco. Tipo, eu tinha 1000 bonecas, mas ele era o único boneco que eu quis na vida. Foi aquele boneco. Eu nunca gostei de bonecos, eu sempre gostei de bonecas. E esse foi o único boneco que eu tive em 52 anos. Você acredita? Meu Deus. E a minha mãe, até hoje, ela fala, eu e o Alex, a gente tá indo pra 30 anos de casado. E todas as vezes minha mãe olha e fala, Leia, o Alex é a cara do boneco. Ainda bem, né, minha filha, que eu comprei o boneco pra você. Tem um parangolé aí. Tem um parangolé aí. Uma coisa tem. Tô preocupada. O boneco que você manipula, ele vai realmente seduzir, né? Sim. Quando a Marileia falou que o rapaz se sentiu interessado em levar aquele boneco pra encruzilhada, na verdade o boneco meio que convidou ele, não? Pode ser que sim. Aquele boneco do começo, que era a representação dela. Existe uma comunicação. O boneco pode te seduzir. Pode sim. Você pode criar bonecos em si, por exemplo, como armadilhas para pessoas. Você quer alguma energia específica. Você pode pegar um boneco, amaldiçoar ele e colocar ele numa encruzilhada, um lugar chamativo. A pessoa ir lá e buscar ele. E você fazer uma isca, literalmente. Gente, olha, babado que o menino tá falando aqui. Ele falou assim, ó. Falando em povo carajás e quilombolas, vi um ritual em um velório quilombola. Eles faziam um boneco do falecido e rezavam na hora do enterro para que o espírito ficasse entre eles. Gente, pelo amor de Deus. Se eu morrer, não façam boneco de mim, não. Me deixe em paz. É meio church, é meio tirar a vida ali e colocar no boneco. E se plantar em algum Essa outro prática lugar. existe no seu culto. Existem pessoas que fazem a utilização bastante dessa prática. Até alguns sacerdotes até que se vinculam a bonecos, a seres em si. Gente, mas não é melhor você se encantar numa pedra, numa árvore, numa planta, ou um boneco, e se alguém vai lá e joga fora o boneco, mata o boneco? Se encanta numa pedra, tem mais durabilidade, né? Mais durabilidade, você não te quebrar. Você fez um boneco ali de amarração. Aí deu certo o feitiço. Como Mas que tu já é? fez boneco de amarração? Não, eu nunca fiz Você utilização. não Pra falou? amor, sim. É que as pessoas te procuravam. Mas eu nunca fiz Mas como que seria o descarte desse boneco no fim do feitiço? A amarração já foi realizada e tudo mais, e tá só Porque dependendo do descarte, você desfaz o que você fez, né? depende. Ou não? Se ele já foi utilizado, já foi sacralizado, por exemplo, em algum feitiço, o bom é se manter esse boneco. Até se a pessoa Senão desamarra, né? até a pessoa ser... Enterra, Mas aí geralmente, não é? o seu templo, a sua casa não vai ficar cheio demais. Mas aí você leva para alguns locais específicos, você pode fazer a entrega dele em um local específico. Eu acho tão bonito como os bruxos falam. Eles falam, vocês levam num lugar mais específico. Aí eu que sou doida falo assim, que nada, você pega lá em terra, entendeu? Mas eu acho bonito. Mas eu já dei a dica pra vocês, ó. Complicado. Já pensou? Você vai enterrar o casal? Aham. Você- É uma polêmica. Você entregaria numa árvore, por exemplo, que pode ser que esteja em Gente, estado eu já de enterrei, crescimento. viu? Cuidado comigo. Eu já enterrei. Você já enterrou muito? Aham, né? muitos. Hoje é porque eu tô cansada, não aguento mais fazer amarração, tô cobrando caro, entendeu? Mas deixa eu falar uma coisa. Eu tinha uma prima que me enchia o saco, queria um homem, peguei, fui lá, costurei, eu que fiz a mão, que eu gosto, né, de costurar. Aí fiz os bonequinhos e tal, batizei, coloquei tudo que devia, fui lá, fiz a amarração, tal. Aí ela virou pra mim, depois que o cara queria ela, largou a mulher, foi ficar com ela, falou, eu não quero mais não.
Tu acredita numa coisa dessa? Mas vai aí ficar. você não desfez, né? Porque eu acho errado. Você vai bater a cabeça. Você Não vai... tinha como eu desfazer, sabe Você por quê? vai Porque eu já tinha convencer. enterrado. Não, mas aqui, ó, você vai lá. Eu na não sua lembrava pombogira, onde mais. Você vai lá na sua pombogira, você vai convencer sua pombogira que apesar da mulher, ser ego da mulher, que ela dê. Aí depois você vai voltar com a cara lavada lá, ó, minha senhora, estava errado, não era o certo, como é que é isso? Não, a padilha não tem como, porque na hora que a pessoa vai pedir o macho, fala, o macho não gosta de você, não te respeita, entendeu? Te maltrata, é violento e agressivo com você, você tem a coragem, a cara de pau de vir pedir pra mim, ela fala na cara. Então, eu nem abro. Aí você vai ter uma luta enorme para convencer a padilha, porque Não, isso, não faço. Você já não vai. Eu faço com bonequinho, mas com a padilha eu não encho o saco Aí dela. depois você vai voltar lá e pedir para desfazer. Não tem como, dependendo, só se eu lembrar de onde eu coloquei, o lugar, como é o nome bonito? O local foi descartado. O local deixado. específico, entendeu? Se eu lembrar, porque eu não lembro. Eu esqueci, você entendeu? Voltei, fui em tudo quanto era lugar, eu chegava lá, será que era aqui? Não, será que era aqui? Não, será que era aqui? Por fim, eu não sabia. Na terapia holística, a gente faz, por exemplo, a constelação familiar. Com bonecos, né? Aí com bonecos. Aí você vai comprar um kit e aí você só vai mudar o nome dos personagens de cliente para cliente. Vai passar por uma limpeza. Muitos magistas nem vão fazer a limpeza. Existe algum boneco para uma hora de necessidade que você consiga pôr um nome, tirar e usar ele de novo? Porque nem sempre dá o tempo de fazer tudo que você falou aí, né? E aí? Eu gosto bastante, igual eu sugeri aqui, a pequena boneca, eu sempre costumo ter bastante dela. Faço em grande escala, com elementos neutros para se utilizar rapidamente. Se precisar batizar, tá ali. Isso, eu já Mas vou precisar. cada boneca é um elemento e depois vai ser descartado. Você pode utilizar elementos neutros. e Você só- não consegue reutilizar É. uma boneca para duas pessoas, duas finalidades. Eu não gosto de fazer utilização porque aquilo já pertence a algo. Então, se eu, por exemplo, dou algo para uma boneca, eu crio toda uma boneca, vou desmanchar ela, dispensar esse espírito, ou desencantar ele, por assim dizer, vou despachar ele, depois vou fazer de novo para outro espírito morar ali dentro, com outra energia, eu não gosto. Você não tem medo de no final da vida dar alguma doença que você vai perdendo as partes do seu corpo? Porque você está fazendo isso. Você está pondo uma parte e buscando de volta. Pondo uma parte e buscando de volta. De acabar tendo a perca de uma parte de um membro do seu corpo? Exatamente por isso que eu não faço reutilização de bonecas. Eu não gosto, né? Eu somente desmonto, eu dispenso esse espírito antes e eu creio que que dar uma doença que eu perca tudo, não, porque a gente morre, a gente vai morrer. Então, depois da morte vem a nossa decomposição. Eu acho que esse Mas é você o processo se da parte cuida? da morte. Eu me cuido. Existe uma limpeza na produção de um boneco, sua, não do boneco, de um para o outro? Com certeza. Se eu vou utilizar um boneco, fazer um boneco para proteção, eu vou me limpar, me sacralizar, depois para fazer outro boneco para o amoroso, ou para paz, ou para a união de um casal. Eu vou me limpar durante essas práticas. E aí quando você faz essa invocação, você sabe que você abre portais. Com certeza. E aí você começou citando que a Annabelle, por exemplo, é vinculada a um Daimon. Então nem sempre os portais são da nossa dimensão. Nem sempre. Nem sempre é um trabalho com Egum, digamos assim, que pode usar um contra-Egum, tomar um banho. Como que você tem certeza que esses seres das outras dimensões realmente voltou para o seu devido lugar, foi recolhido? Eu gosto bastante de utilizar espíritos artificiais e espíritos já ancestrais. Eu não gosto de invocar divindades. Mas ao invocar espíritos artificiais, veio uma energia para te Isso. dar essa força. Eu sou leiga, como que é isso? O que é espírito artificial? O espírito artificial, você pega uma parte de si mesmo, você doa e desdobra a energia de elementos para criar esse espírito. Quando você desmonta esse espírito, essa parte volta para você. Mas aí, por exemplo, tem uma meditação que eu faço que fala assim, ó, que tudo que é meu, eu quero de volta. Que toda energia minha que foi dispersada, que volte para mim. Que tudo que eu doei, que seja retornado a mim. E aí, por exemplo, se eu falo isso, eu não estou desmagnetizando todas as bonecas que eu fiz? Com certeza. Você tem que ter cuidado nas suas orações e suas práticas. Viu? Cuidado com o que você pede para Deus. Cuidado com o que você pede para o universo. Entendeu? Então, se você é uma pessoa que acha que tá fazendo aí uma magia, uma macumba, entendeu? E vai lá fazer uma simples meditação, tu ferra com tudo. Aí depois vem reclamar. Ai, Marileia, tudo que eu faço não dá certo. Por isso, viu?
tem que ouvir aqui o que o Gabriel tá falando. Vocês têm que ouvir as pessoas que têm experiência. Então, foco. As pessoas têm que ter foco naquilo que elas querem aprender. Porque hoje em dia todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? E aí nada dá certo. Tô mentindo? Não, tá certinho. Tem que focar, vamos focar. Presta atenção aí, ó, que ele tá ensinando. Gabriel, mas para criar um espírito, você disse que tem influências voodoo. Voodoo não, a gente já sabe É a voodoo, diferença. não, ele falou também que tem. E aí lá no voodoo existem deuses Sim. que comem cortes e tudo mais. Então você não acha que na hora de você criar a vida desse boneco, um desses deuses não se aproxima de você para te dar esse poder? De uma certa forma, eu não sou iniciado no voodoo, né? Então eu não faço utilização dos loas específicos, mas se uma pessoa se fizesse dessa prática, é iniciado no voodoo, e a pessoa vai criar algum boneco, por assim dizer, alguma efígie, com certeza, primeiro o seu Loa Meditate, que seria tipo o orixá de cabeça da pessoa, seria essa divindade da cabeça, estaria presente, e Papa Legba, que seria a divindade maior, uma das divindades que abre os caminhos, que seria tipo o Exu. Então ele também está presente. E a energia que você vai trazer, os grafismos que você vai utilizar, vai ter ali a parte daquele Lua. Você tem que prestar uma conta para ele e gerar sacrifícios para esse Lua também. No caso, por exemplo, né, eu faço velas. Eu faço velas de cera de abelha, certo? E aí, quando eu preparo as velas, eu coloco muita coisa nas velas, certo? Né? Na verdade, uma vela é um feitiço completo, gente. Com certeza. Não, pelo preparo, pelas ervas que vai, às vezes não precisa de mais nenhum ingrediente, né? Tá tudo ali. Mas, por exemplo, né? Aí as pessoas às vezes gostam de dar presentes, velas. Você acha que você pode ganhar alguma vela aí batizada? Com certeza, qualquer objeto. Eu acho que muitas vezes até porque é uma prática antiga, uma crença antiga. Mas é porque, por exemplo, como pode fazer bonecos de cera de abelha, você não acha que as pessoas podem pegar uma vela de cera Mudar o de abelha? formato, Com sair certeza. desse negócio de Pode, boneca. você Não, vai- mas usando a mesma técnica, a mesma invocação, Sim, com certeza. entendeu? O espírito pode habitar ali dentro, o feitiço pode estar vivo ali dentro. Você pode entregar para uma pessoa, uma velinha Chocada. de Natal, e tá lá dentro alguma coisa. Chocada. Quando ela acende, algo acontece. Então você não recebe presentes. Eu recebo, com certeza. Eu amo presentes. Ele Eu gosta também. de desafiar, tá vendo? Eu amo presentes, mas eu faço meu banimento, faço minha limpeza também. Se eu acredito na pessoa, não muito. Eu sou um pouco burro. Você recebe, depois joga fora, igual a mãe do ônibus, né? Não Como jogo que a mãe fora, do não. ônibus? Pega meu filho, só pra tirar a pessoa de perto, joga pela janela, joga. É muito tenso, né? Mas é isso, nossa gente, eu tô adorando o papo das bonecas do Spirit Doll. Dentro dessa temática do Spirit Doll, tem alguma prática no momento que você tá ali invocando ou fazendo esse encantamento, que pra mim é um encantamento, né? Porque quando se fala de boneca, fala do feminino, então um encantamento. Qual que é a parte que você, assim... porque a gente tem que se identificar com as coisas. Qual que é a parte que você mais se identifica na hora que você está fazendo essa invocação, esse encantamento? Eu acho que uma das partes finais, que é quando é uma boneca de pano, é a costura final, né? A costura final e o sopro da vida que eu dou. Então eu acho que é a melhor parte, a parte que mais me envolve, assim. Você deixa para costurar por último o topo da cabeça da boneca? Com certeza, que é a última parte formada. Viu, gente? O sopro traz... Vocês alguma- assistem isso aqui que no final vocês já vão estar formados em Spirit Doll, O sopro- Vela Doll, O tudo sopro doll. traz alguma simbologia específica para dar vida à boneca? Por exemplo, em várias culturas acredita-se que o sopro foi primordial, não só na judaico-cristã. Por exemplo, até na cultura iorubá se acredita que Sim. o Emi foi o primeiro sopro da vida. Dentro da cultura banto se acredita que o vento também fez parte. Então você dá uma parte... Você dá uma força pro Ara, né? Você produz o Ara. Deixa eu te fazer uma pergunta. A partir do momento que você finaliza, você falou que é o momento que você transborda, que você fica feliz ali, né? Você tá dando vida para aquele boneco, para aquele propósito, para aquela intenção, certo? Certo. E aí, como que você se sente quando você já deu a função para aquele boneco e às vezes aquele boneco não corresponde à função a qual ele foi executado? Assim,
Aí já tive também muito dessa cagada mágica inicial ali também na minha jornada, em outro boneco específico. Também me senti decepcionado, porque foi algo vinculado ao que eu falei que você tem que ter cuidado com o intento. Então era para me auxiliar em manter o meu mental mais ativo. E aí o que essa boneca fazia? Você virou TDAH. Quando eu estava estável mentalmente, ela me perturbava para que eu voltasse a recorrer a ela, para ela me estabilizar e manter esse ciclo vicioso. E aí foi onde eu também tive que me desfazer dela, porque eu não me liguei no intento, na minha intenção em si. É importante, né? A pessoa tem que refletir Cuidado em tudo. com a sua ordem mágica. Isso. Exato. Eu trouxe um presente, na verdade, para você usar lá. Eu sei que você também vem da cultura afro, ele é feito a Ogum, a mãe dele é uma sacerdotisa. Também se usa o termo Yalorixá para sua mãe. E aí eu trouxe um presente para você colocar lá no seu altar. Abre aí para você ver. E espero que seja um boneco que traga muito dinheiro, né? Eu vou colocar assim como boneco pra gente quebrar esse paradigma, né? Esse estigma. Já rezei antes, batizei. Olha, tem que ver se ele é oco, o que tem dentro. Aí, Olha, você colocar lá no cantinho. Que lindo, arrasou. Merecido. Gente, então vamos finalizando o nosso pod. Gabriel, se você quiser fazer suas palavras, né? Se você queria passar alguma informação que não foi passado, que não foi perguntado, porque tipo a gente vai usando a curiosidade, um pouco da experiência para fazendo as perguntas para o povo de casa também entendendo, né? Porque eu acredito que é um assunto muito novo. E como encontrar o Gabriel? Porque às vezes eu tô vendo a live e eu quero aprender, usar, fazer, trazer esse conhecimento. Sim. Minha rede social, eu tenho meu Instagram, que Qual que é? Eros Primordial, pode seguir lá. Eros Primordial. Tudo junto? Isso, tudo junto. @Eros Primordial. Isso. E o seu WhatsApp para contato? É 629 Calma, pausadamente. Opa. 629 9259 9259 9896 9896. Gente, anotem, entendeu? Não seja igual eu não decoro números, você sabe, né? Uma inteligência fantástica, mas eu não decoro números. Então, anotem aí, salvem, entendeu? É 62 9259 9259 9896 9896, entendeu? Anota aí. Precisou de uma bonequinha, querido? Já aciona o Gabriel. Ou de comprar um presente a fim, né, de... Babado, um presente intencionado. Tá pensando o quê, né? É isso. Aí semana que vem já é 25, hoje é 14, vai dar 25. Então semana que vem a gente tá aqui no ar com o tema mais esperado, né? Que é o Bauer, trazendo magia sexual. Falando do livro que vai ser lançado, né? Do livro que vai ser lançado. De magia sexual. E também conversei com ele pra gente ver um curso de magia sexual. Para pessoas que não são iniciadas, mas que podem utilizar, porque todo mundo faz sexo, né, gente? Todo mundo, que eu falo, os adultos, né? Então esse papo lá a gente vai ter que colocar reservado só para maiores de 18 anos, né? E a maior parte das pessoas com 18 anos já praticam. Então vamos fazer um sexo intencionado, com uma meta, um objetivo. Ou aprender, né, a melhorar a sua relação, trazer a prosperidade através desse momento. É bacana. E aí o livro que ele está escrevendo é O Fogo Primal, o despertar e o poder da magia sexual. Tá, querida. Se liga aí, gente. Se liga que o trem é babado, você entendeu? Tá pensando o quê? Que é só o Spirit Doll? Não. Ei, deixa eu te fazer. E tem uma bonequinha para aumentar o fogo da pessoa? Com certeza. Olha aí. E um bonequinho para aumentar o fogo da pessoa, porque vocês sabem que mulheres não têm problemas, né? Porque as mulheres não têm que levantar nada. Ela sendo feminista. Não, mas é verdade. É mais fácil pra gente, né? Se você não tá afim, você... Mas o homem, ele tem que ter um esforço maior. Você sabe se tem algum bonequinho aí pra ajudar o homem, né? A ter essa força. Com certeza. De vontade maior. Como que funciona isso?
Fala pro povo lá de casa que tá nos assistindo, já que a gente vai falar na próxima quarta sobre magia sexual, já vamos deixar os bonequinhos já sexualizados aqui, como que funciona, como que é. Poderia fazer uma boneca representando a si mesmo, com cera de abelha, mel, algodão, e se sacralizar preferencialmente também numa lua ligada a Vênus, né? Um dia ligado a Vênus em si. Seria uma boa prática também para ajudar. E pro homem levantar o trem dele? Esse seria justamente para isso. Aí já faz um bonequinho já com vilão da duro. Marte, cuidado. Ei, pode falar? Pode fazer um homem já com o negócio lá armado? Com certeza, pode Olha, fazer um bonequinho já com um negócio armado, pronto. Mulheres, acabaram seus problemas, entendeu? Se seu marido tá broxa, seu namorado tá desinteressado, a coisa dele não tá funcionando direito, o telefone do Gabriel já está aí, entendeu? Vamos mandar fazer um bonequinho carinhosamente para ele, você entendeu? Para que a relação de vocês possa ir estar completa. Isso vai muito além, né? Porque pode, por exemplo, encomendar uma máscara, um vulto, e aí colocar lá na entrada da sua casa, todos vão achar que é um ornamento, um enfeite, e ali ter uma intenção de proteção ou de sequestrar energias negativas. Vai muito longe essa magia. Babado, a gente precisava de uns 3 dias aqui, nós espremeu o Gabriel até o último, entendeu? Ele ia sair daqui comendo 50 quilos, né? Pra gente poder passar todas as informações. Mas, gente, eu tô brincando. Eu agradeço muito a presença do Gabriel, adorei o assunto do Spiritidol. A gente falar sobre as formas, né, de manipulação de energia. Na verdade, esse é o grande segredo dentro ou da bruxaria ou mesmo de qualquer tipo de espiritualidade. Eu acredito que tudo é manipulação. O restante tudo são ferramentas que a gente utiliza para a forma que a gente vai dar para essa manipulação. Então, eu acho muito... eu acho muito bom a gente ver jovens, né, que são estudiosos, jovens que têm foco, que têm uma meta, que estudam, que têm propriedade para falar sobre algo, né? A gente vê que a nossa juventude não está perdida, que tem pessoas que realmente sabem usar as ferramentas que são fornecidas, que sabem buscar, né? Você tem que escrever um livro, porque senão se perde essa magia. Com certeza. Sim. E eu acho bom, Alec, que a gente, quando a gente faz esse podcast, a gente tem a alegria de poder conhecer pessoas com diferencial, pessoas que estudam, pessoas que são dedicadas, pessoas que são comprometidas, pessoas que estão preocupadas ali em usar a melhor ferramenta para poder manipular a sua energia de uma forma segura, de uma forma grandiosa, para realmente poder contribuir aí com o nosso sistema energético, né? De uma forma consciente. E eu percebi que o Gabriel ele tem muita consciência sobre isso quando ele fala, né? E ele teve ele foi tão real, gente, que ele falou, não, eu já fiz isso, né? Uma boneca que ele usou para uma intenção que não era legal para ele. E o porquê que não deu. E ele falou aqui. Então isso é muito importante, porque às vezes a pessoa que está ouvindo lá acha que tudo é fácil, que tudo é simples e tudo que a pessoa fizer vai dar certo e não funciona assim. Com certeza né? não. Então, parabenizar você, Obrigado. Agradecer ao Alec por ter feito o convite, uma pessoa tão especial, entendeu? Alec é uma pessoa que a cada dia que passa eu estou aprendendo a gostar mais e mais. Eu sempre gostei, gente, mas eu sou uma pessoa... Apesar de falar muito, eu sou muito fechada, entendeu? Porque as pessoas acham que quando começasse o podcast Macumba e Espiritualidade, eu ia puxar só o saco da quimbanda, então só teria quimbandeiros ali, e a Iá iria trazer somente assuntos relacionados ao candomblé. Ao candomblé. E eu acho que a gente está quebrando esse paradigma, porque o Gabriel hoje, por exemplo, trouxe que as bonecas sempre participaram do culto afro, da história afro, sempre teve essa ligação e é algo que ninguém nunca parou para pensar, na verdade. Exato. O Baule, ele tá perguntando, boneca Sheila na gigadol sexual? É porque tem um negocinho aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá aqui, ó. Vídeo boneca Sheila na gig para doll sexual. Olha, já tá te dando as informações aí. Então, ó, já anota esse papo aí, que quando você vir aqui falar da parte sexual, entendeu?
Eu coloquei aqui pra exibir. Aí você já fala aí, porque a gente passou por essa parte, não passou? Passou. É. Mas, ó, obrigada a cada um que participou aí da primeira parte e da segunda parte, tá? Desse vídeo. Já agradeci ao Rafael. O Gabriel. Desculpa, Gabriel, tá? É que eu troco mesmo o nome dos anjos, é Rafael, Gabriel e Micael. Me desculpem, é que eles são meus amigos. E aí a gente bate muito papo, entendeu? E aí às vezes eu confundo. Mentira, que eu chamo o pai Bruno de Júnior. Ele é agendado comigo como Júnior. Eu coloco o nome dele como Júnior e digo, gente, está como Júnior, mas o nome dele é Bruno, tá? Eu tenho consciência do nome da pessoa e chamo de outro. Que loucura, né? Mas é isso. Olha, vocês estavam enganados, achando que Pai Alec ia chamar só os que mandam ele, que eu ia chamar só o povo de Macumba, não. O Tião Bola entrou no finalzinho. Pois é, a gente tá chamando, por isso que o nome do pódio é Macumba e Espiritualidade. Tudo que tá ligado da espiritualidade vai passar por aqui, entendeu? E a gente vai trazer ainda muita coisa para surpreender você, então acompanha. A gente começou o canal agora, né? No Pódio Macumba Espiritualidade. Então eu preciso que você curta e compartilhe esse vídeo, tá? Não fica com a informação só pra você não, para de ser egoísta. Passa a informação pros outros, né? Porque tem gente que assiste e não compartilha com ninguém. Fala que legal, que bom, mas não E compartilha. lembrando que depois que o programa sai do ar, os coraçãozinhos, os comentários, eles somem todos. É preciso voltar novamente, colocar coraçãozinho, fazer os comentários. E aí, quem sabe, dependendo da quantidade de perguntas, a gente tem uma parte 2 com o Gabriel lá na frente para responder as perguntas. Então, é preciso perguntar para ele voltar para falar do assunto. Pô, Tião Bola, agora que tu entrou, já vai lá, já curte. Depois que acabar o vídeo, curtam e compartilhem aí, viu? Mas é isso, vamos curtir, porque às vezes a pessoa está online e não curte. Com certeza. Tipo, tenho 10 pessoas online e aí 2 curte. Tem que curtir também, tá bom? E compartilhar. Gente, então é isso. Estou muito feliz, gratidão. Muito obrigado. Agradecer também, qual que é o seu nome? Luane. Luane. Luane é namorada? Isso. Viu? Ela veio acompanhar certinho, amiga. Ela veio certo, anotar. entendeu? Ela veio anotar o nome das bonecas. Todas, e ela tava ali, ó, trabalhando e anotando. Eu convidei ela para participar, mas ela é tímida ainda. Mas depois a gente traz ela pra gente fazer uma entrevista, pra gente saber como que é ser namorada de uma pessoa que produz, entendeu? Uma boneca, Eu acho que ela nunca vai aceitar um presente dele. né? Mas é isso. Você tem alguma coisa para falar? Não, pra é gente isso aí. finalizar? Você quer mandar um abraço para sua mãe, falar o Mandar um nome do abraço. seu terreiro? A gente é lá do Centro de Umbanda, Pai Joaquim Vó Catarina, terreiro Molocô, e minha mãe Sheila. Fica em qual A endereço? gente fica situado no setor Garavelo, na Avenida Ah, tá. Liberdade. Tá certo. Depois a gente vai colocar lá no grupo, para todas as casas, colocar o endereço e o dia que atende, lá no do Movimento Agô, pra gente poder passar nas casas para pegar assinatura pro ofício. Não, Tá? No tem, combate da tem. intolerância religiosa, do racismo religioso e pelo fim da violência contra o povo de terreiro. Porque as pessoas acham que te xingar de macumbeiro, só quem pode xingar somos nós mesmos, entendeu? Acha que não é uma violência, tipo de abordagem, acha que não é uma violência. As pessoas mentirem, te caluniando, te difamando, acha que não é uma violência, mas tudo isso faz parte da violência, entendeu? Eu iria falar sobre esse tema aqui no final, mas não, eu vou encerrar esse e depois a gente vai abrir uns 10 minutinhos pra gente falar, pra gente poder lançar também no Instagram. E né? começar aí uma luta muito grande, mas que é preciso, né? E o Gabriel está convidado a participar dessa luta com a gente, Com certeza. tá? A gente precisa de pessoas jovens, pessoas que têm uma cabeça diferenciada. Em que sentido? De entender o que é uma luta por um bem maior que beneficia todas as pessoas de terreiro. Não vai me beneficiar a mim, Marilé, nem só ao Alec, nem só a sua namorada, entendeu? É uma luta onde vai beneficiar todo mundo. Nós precisamos de algumas leis e de algumas coisas voltadas para a parte da legalidade para o nosso estado, né, para proteger mais ainda os nossos terreiros. Mas isso eu vou falar depois, tá bom? Mas é isso, muito obrigada, Muito gratidão. Tirem todas as bonecas do seu quarto, não durmam com elas. É verdade, a Annabelle pode estar por aí, o senhor que pode ressurgir no Brasil com outro nome. Se cuidem. Se cuidem, se você ganhar uma bonequinha, ó,
De olho. Contrata o Gabriel para ele já fazer o exorcismo, entendeu? Que se tiver alguma coisa, a boneca sai. E é isso, gente. Boa noite, beijos. Muito obrigado ao povo macumbístico aqui que nos acompanhou, nos assistiu e aos simpatizantes também, tá bom? Beijo, tchau. Até Tchau. mais, até a próxima.